Olá, como vão todos? Estamos aqui em Seguros e Sinistros ponto a ponto, com o tema 4, que é o seguro automóvel e suas coberturas. Nesse vídeo 2, que é a cobertura de casco e suas características, né? Abordando basicamente os riscos excluídos. Vimos no primeiro vídeo os riscos cobertos, né? Aqui nós vamos ver os riscos que são incluídos, portanto, os prejuízos que a companhia não indeniza em casos de acidente com seguro compreensivo, né, cobertura compreensiva de automóveis. E apenas um toquezinho, lembrando que esses vídeos são sequenciais, pessoal. Então, não deixem de assistir a todos, né, e cuidado apenas com a própria leitura dos textos, que os textos ali são apenas indicativos para mim, porque o conteúdo que eu expresso aqui nos vídeos vai muito além dos textos que estão ali colocados, né? Enfim, vamos lá então, dar uma olhadinha então nos prejuízos não indenizáveis, né? O roubo e furto exclusivo, né? Exclusivo, né? O veículo não sai do lugar, apenas arrombam o veículo e roubam o quê? Os toca-fitas, os DVDs, os GPS, rastreadores, essas coisas que hoje normalmente ficam afixados no veículo, né? Em caráter permanente ou não, né? Esses equipamentos, né? E também se utiliza muito hoje o GNV, né? Se coloca vídeos cassete, televisores, né? Kit de lanchonete, né? E outras adaptações para pessoas feitas com deficiência, né? Até unidades frigoríficas as pessoas colocam, né? Isso tudo é risco excluído, né? De que maneira eu consigo indenizar isso? Com cobertura de acessório, né? Mas o meu cliente me disse que tem acessórios que já vieram com o veículo. Então a nota fiscal informa isso, né? Mas a nota fiscal não diz nada. Ela fala. A nota fiscal, se vocês olharem lá, vocês vão ver que o veículo está lá identificado com um código também. Por exemplo, RN7, né? Se vocês pegarem o site do fabricante e localizarem lá o RN7, aquele modelo sai de fábrica sempre com determinados tipos de acessório. Se isso não for o suficiente, faça um contato com o fabricante. Eu já fiz esses contatos para resolver questões de sinistro de cliente meu, né? O fabricante pode demorar às vezes um pouquinho, né? Mas por e-mail às vezes é possível, né? Se dá as características, o número do chassi do veículo, e eles informam tudo que está na nota fiscal, todos os acessórios, tá? Se não, se dirija ao concessionário. Ou seja, conseguido por escrito é sempre melhor, tá? Aí dá para saber o que é. Se o acessório já estiver no veículo, né, então já possui a cobertura casco, propriamente dita. Se não, o que resta é a cobertura acessória. Tá? Inclusive, obviamente, para kit GNV, com exceção de uma linha que fabricava, a Fiat fabricava um Siena Tetrafuel, que vinha o kit. Né? Esse já estava incluído na nota fiscal, estava coberto, então não é acessório. Mas no mais, me parece até que pararam de produzir esse modelo. Mas no mais, os kits GNV precisam ser contratados com cobertura de acessório, inclusive com franquia própria. Né? E a questão do manual do veículo também. O manual parece assim um detalhe, as pessoas nem dão bola para o manual, não leem manual, mas ali no manual o que tem mais importante é o fim, onde está o registro do proprietário, da data da aquisição, detalhes de nota fiscal, estão ali os carimbos das vistorias, né, das inspeções feitas, as obrigatórias e as adicionais, se o cliente assim fez. Então, às vezes, o roubo desse manual ele é um prejuízo não indenizável, mas ele é de extrema importância e não é barato, porque ele valoriza o veículo, principalmente veículos seminovos. A inexistência do manual, não adianta o cliente chegar e dizer, não, esse carro tinha vistoria todas pelo fabricante, né, pelo concessionário. Não, tudo bem, onde é que é o concessionário? Esse carro que eu comprei em Recife. Né? Então fica complicado quem está no sul ir até Recife ou tentar fazer um contato para saber se as vistorias estão bem feitas. Então o manual, uma vez que é comprado, né, o registro se vai para dentro do concessionário, o concessionário registra todas as características de novo e faz um jogo, um manual novo, né? Foi adquirido e transfere todos os dados para aquele.
né? Isso traz valorização para o veículo, mas infelizmente é um prejuízo não indenizável. Tá? Outro prejuízo que não é indenizável é a paralisação do veículo, né, em caso de acidente. Né? É uma perda de lucros cessantes, por exemplo, se o veículo é muito utilizado, né, em casos por exemplo, de aplicativo ou táxis, por exemplo, ou qualquer outro trabalho, digamos assim, que é usado como fonte de renda. Né? Claro está que se a pessoa se envolve num acidente e a outra pessoa é a responsável, esse lucro cessante, a outra pessoa, cabe a ela fazer a indenização. Mas às vezes isso fica difícil, ou o cliente ou o terceiro se nega, né? O causador se nega. Então o que acontece? Em se tendo a cobertura, né, podemos utilizá-la e depois a seguradora que se subrogue do causador do dano para se buscar. Mas é um item, né, que é um prejuízo que não é indenizável, né, precisa ser contratado uma cláusula adicional. E a outra, que essa nem com cláusula adicional, é a parte de estelionato, né, e furto mediante fraude. A gente sabe que essa é uma condição que é muito praticada no mercado, infelizmente, né, mas e as seguradoras sofrem com esses prejuízos, mas infelizmente isso não é do jogo, vamos dizer assim, né? Mas não, obviamente não tem cobertura, né? O acionamento espontâneo de airbag, né, é risco excluído, prejuízo não indenizável dentro do período de garantia, porque aí a garantia do fabricante é que se envolve com isso, ou se o fabricante declarar um recall, né? O recall significa diretamente a responsabilidade é minha, né? Eu, fabricante, montadora, então é tudo comigo. Então o que se tem que fazer é só aguardar o tempo para fazer essa substituição e de preferência recomendo aqui como uma sugestão que no momento que receber o recall, vá ao concessionário, tente agendar, que vai demorar, e busque desligar os airbags, porque um airbag com defeito, a abertura espontânea dele pode causar danos, lesões sérias, né? E não só aos passageiros, mas também a qualquer outra peça do veículo, e também não é indenizável, inclusive o próprio airbag. Né? Agora, se eu tenho uma colisão, é um risco coberto, os airbags abriram, faz parte do processo de indenização do veículo. Né? Não há nada que vai impedir a indenização e as oficinas colocam os airbags de fabricantes, né, originais sem problema nenhum. Custos elevados, mas ela cumpre essa obrigação sem dúvida nenhuma. Né? E por fim, a gente tem ainda outros danos causados à pintura exclusivamente. Prejuízo não indenizável à pintura exclusivamente. Então, aqueles riscos, né, arranhaduras, né, as seguradoras não cobrem, porque elas interpretam isso como, muitas vezes, um ato de vandalismo, né, aquelas coisas envolvendo o dia a dia nosso em estacionamentos. Né, então, são itens normalmente não cobertos. E diz, não, mas isso aí também fica dentro da franquia. Nem sempre, porque há veículos com pinturas caríssimas, né? Veículos importados, inclusive, com pinturas com 4, 5, 10 camadas de tinta, né? E que isso torna uma coisa muito cara, né? E então esse risco também é excluído, né? Os pneus e câmeras de ar, né? Aqui, né, interpretando, aqui eu estou falando da parte de borracha, né? A roda é a parte metálica, seja ela de liga leve ou de aço, essa está fora daqui. Eu estou falando só do pneu e a câmara de ar, né? É um risco excluído, exceto quando? Em incêndio ou de indenização integral do veículo. Mas eu tive casos em que o meu pneu foi pago. Via de regra, essa condição é possível. O que o segurador faz nesses casos? Ele olha o desgaste do pneu. Se o pneu está novo, né, mas no acidente ele foi rasgado na colisão, a seguradora indeniza. Mas se o veículo está com meia vida, ela indeniza meia vida de um pneu.
Então ela vê qual é o preço do pneu. O pneu custa R$ 500. Eu vou indenizar meia vida do pneu, porque o pneu já se desgastou a metade. Isso não é difícil de ver, né? Se vê medidas, né? Em outros slides, futuramente eu vou mostrar para vocês, né? As marcações dos desgastes dos pneus, né? Se vê isso e então a seguradora faz a indenização pelo nível de desgaste. E evidentemente que pneus careca, que não tem mais condição de uso, né, isso aí nem se fala, não vai haver indenização nenhuma. Né? E depois, por fim, que é uma coisa muito interessante, é que isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, até pela grande gama de veículos que tem hoje no mercado, são os vidros instalados nas capotas, né? São as estruturas que ficam sob as capotas, né? Onde em veículos que vêm de fábrica, né? Com a quinta janela lá em cima, ou veículos transformados, né? Aquela estrutura, seja ela mecânica ou de acionamento elétrico, via de regra, as seguradoras não indenizam, tá? Elas não indenizam. Tá? Então, aquela estrutura lá tem que ter cuidado. Eu sei que existem seguradores que dão cobertura, mas a maioria dos seguradores não dão. E aí, para ter a cobertura, precisa ingressar com uma cobertura de acessório. E é um item de bastante custo, né? E de difícil reinstalação. Né? Então, temos que ter cuidado nessas condições. Tem uma outra questão aí dos riscos cobertos, riscos excluídos, que envolvem os veículos blindados, mas nós vamos ter um vídeo só para a gente abordar essa questão dos veículos blindados, tá? Por enquanto ficamos aqui, a gente então deu essa passada, digamos assim, nos riscos cobertos e prejuízos não indenizáveis, para a gente poder entrar então em outros conteúdos assim um pouquinho mais diretamente envolvido no nosso dia a dia. Apesar de que isso aqui eu penso que seja importante sempre lembrar, né? Temos que ler as condições gerais dos produtos de seguro. Tá? Por enquanto ficamos por aqui. Agradeço e fiquem com Deus.